Olá pessoal, obrigado pela companhia, por estar acompanhando a lição conosco no nosso canal, obrigado pelas inscrições e principalmente obrigado por partilhar a palavra de Deus com seus amigos. Essa semana vamos ser provocados na lição com assuntos bastante empolgantes. O primeiro deles, Deus tem emoções, Deus tem sentimentos, e se Ele tem sentimentos, esses sentimentos podem ser comparados com o nosso. E, mais do que isso, o que significa compreender que Deus sente algo por nós? Convido você para caminharmos juntos e compreendermos aspectos bastante significativos destas perguntas. Um grande abraço e nos vemos na lição. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso resumo da lição da semana. Nessa semana, continuando as múltiplas perguntas que a gente viu lá na introdução da lição, estamos com uma pergunta principal que é: Deus tem sentimentos? Deus tem emoções? E duas outras perguntas derivadas dessas. Se Deus tem de fato sentimentos e emoções, seriam essas emoções ou sentimentos comparáveis com os nossos? E mais do que isso, se Deus é um ser que conhece todas as coisas, por um dos seus atributos ser a onisciência, portanto, Deus nunca é pego de surpresa, Ele conhece todas as coisas mesmo antes de acontecerem. Como é possível falar que Deus tenha sentimentos, uma vez que Ele sabe tudo e nunca é pego de surpresa? Perguntas como essas nortearão o nosso estudo, nossas discussões para a semana. O título que o autor escolheu para a lição dessa semana retrata essa expressão de sentimentos em duas palavras: um Deus apaixonado e compassivo. Paixão, compaixão. Duas palavras interessantes para a gente analisar, para a gente refletir, para a gente tentar entender. Quando você vai ao texto principal da semana, o texto é de Isaías, o capítulo 49, o verso 15, diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Esse texto traz algumas referências importantes para a gente como pontos de ancoragem para estas perguntas. A primeira questão interessante é que o texto traz uma mulher na condição de ter um recém-nascido que ainda está amamentando e o relacionamento íntimo que se desenvolve entre a mãe e um filho nestas condições. A sugestão de Isaías, inspirado por Deus, é: será que é possível uma mãe nestas condições se esquecer desse filho? Ainda que isso fosse possível, Deus não se esquece de nós. O que significa que o sentimento íntimo de relação formado entre mãe e filho nestas condições é comparado com o sentimento de Deus por nós. Porém, Isaías deixa claro que o sentimento de Deus é muito mais profundo, muito mais amplo e, no contexto específico desse verso, infinito. Afinal de contas, Deus nunca se esquece de nós. Portanto, responder a essas perguntas: Deus tem emoções, emoções fazem parte de algo comparável entre nós e Deus, e o fato de Deus não ser pego de surpresa retrata um Deus hiperracional, frio e calculista, ou ainda é possível ter emoções nesse contexto? Eu ainda agregaria a essas questões, para complicar um pouco mais a questão: emoções, afinal de contas, são coisas boas ou ruins? Na carona dessas perguntas, a primeira das lições da semana vai trazer 3 textos bíblicos. E esses 3 textos, Salmos 103, Jeremias 31 e Lamentações 3, retratam segmentos diferentes, aspectos diferentes de emoções. O primeiro desses textos, Salmo 103, verso 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O texto de Jeremias, por sua vez, capítulo 31, verso 20, retrata assim as emoções de Deus. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias, pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. E o último dos textos, o de Lamentações, escrito por Jeremias, capítulo 3, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Cada um desses 3 textos retrata aspectos diferentes das emoções e aprofunda essas perguntas. O primeiro dos textos, que fala de Deus se compadecer pelos seus filhos,
retrata o amor de um pai pelos filhos. O interessante dessa expressão compadecer é que a raiz dessa expressão é similar, ela é resultante, ela é comparada à raiz da palavra útero, portanto são derivadas. O que significa que, de alguma forma, quando dizemos compaixão, o sentimento envolvido em compaixão é semelhante àquele sentimento que se desenvolve numa mãe que gesta um filho, e que depois esse filho nasce e ela cuida dele. Daí a expressão de Isaías: ainda que uma mãe nestas condições conseguisse esquecer do seu filho, Deus não se esquece. O segundo texto traz uma expressão que é Deus se comove. E essa expressão se comove está atrelada a uma segunda expressão interessante, que é ternura. Ou seja, quando Deus se lembra de Efraim, no momento em que Efraim comete um pecado e Deus tem que se levantar contra Efraim, na nossa linguagem popular, para dar uma bronca ou chamar a atenção, Deus se lembra de Efraim com ternura. O que mostra um tipo de afeto interessante e curioso na relação de Deus com seus filhos. E essa ternura implica em o coração de Deus se comover. Obviamente, essas são palavras humanas tentando retratar o sentimento de Deus. Mas, de alguma forma, uma vez que essas palavras são inspiradas, elas estão dizendo para nós, em alto e bom som, que Deus nutre sentimentos para conosco. Portanto, cabe a nós compreender que espécie de sentimentos são esses, de que maneira esses sentimentos se manifestam e o que eu posso aprender deles. O terceiro dos textos retrata duas realidades bastante singulares. A primeira delas, nós cometemos erros. Se cometemos erros, esses erros implicam em algum tipo de retorno. E esse retorno, naturalmente e obviamente por causa dos erros, seria um retorno de ira. Mas o texto diz: as misericórdias de Deus são a razão para não sermos consumidos pela ira. Em outras palavras, a gente encontra nesses textos algumas lições bastante importantes, não só para a nossa condução de vida, mas para resolver dúvidas que às vezes se levantam na nossa mente. Será que Deus pode realmente perdoar os pecados que eu cometi? Será que eu não fiz algo tão grave que Deus não possa perdoar? A Bíblia até fala de um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, mas é necessário que a gente entenda isso. O pecado contra o Espírito Santo não é um ato, mas é uma disposição. Quando eu rejeito o perdão, Deus não pode forçar o perdão, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas tirado isso, todos os demais pecados manifestos e retratados na Bíblia têm perdão, desde que aquele que cometeu o pecado tenha consciência disso e se arrependa. Mas da parte de Deus, o perdão é algo sempre disponível. E, aliás, o perdão vem antes de que eu perceba que preciso dele. E é por isso que misericórdia é a manifestação de Deus. Mas o texto também deixa claro que misericórdia e justiça caminham na mesma dimensão. Ou seja, o amor de Deus espelha esses dois elementos. Mas o que tudo isso tem a ver com o título atribuído pelo autor a essa lição, a lição do primeiro dia dessa semana. Maior do que o amor de uma mãe. Ora, pense comigo, se Isaías retrata que o amor de mãe é o amor mais profundo que existe, e ainda assim pode haver esquecimento, e que o amor de Deus é maior do que isso, é necessário que eu retorne à estrutura inicial desse processo para entender por que usar essa relação, pai ou mãe, como referência desse amor. E aí, disso decorrem três realidades importantes que a gente não pode esquecer. A primeira delas, compreendermos o amor de Deus implica em compreender as relações estruturais com as quais fomos feitos. Se você volta ao livro de Gênesis, a criação do ser humano, você vai perceber o que isso quer dizer. Quando fomos criados, a criação do ser humano mudou todo o desenho que até então era adotado na criação. Se você observa a criação em Gênesis 1, ela começa com uma atitude singular. E Deus disse, e Deus fez. Tudo apareceu. Mas quando a gente chega no verso 26, o texto diz assim: e disse Deus, façamos. E portanto a criação que até então era singular, agora se torna plural. O que significa que há algo a aprender disso. Deus chama outros para participarem do processo da criação do ser humano. E a gente encontra esses outros disponíveis em Gênesis e no capítulo 1 de João. Ou seja, Pai, Filho e Espírito se envolveram na criação do ser humano. Essa criação plural implica em uma criação relacional.
O ser criado por Deus é um ser relacional e a forma escolhida por Deus para criar é uma forma relacional. Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Imediatamente após criar, Deus dá ordens ao ser humano nesse contexto retórico da criação. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Mas aparecem outros dois elementos importantes. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E abençoou Deus a esse casal e lhes disse, sede fecundos. O que significa que este modelo de criação implicou em que a partir dessa relação inicial, pai e mãe, surgiriam filhos, formando uma tríade relacional bastante interessante de se observar. As referências bíblicas a respeito das emoções de Deus retratam aspectos desta relação, pai, mãe e filhos. O que significa que a gente consegue compreender melhor ou pior aquilo que Deus é ou a forma como ele se manifesta a partir destas relações. Em outras palavras, uma relação saudável numa estrutura nuclear familiar funcional implica em uma compreensão adequada de Deus. O oposto é igualmente necessário. Se a gente entender que modelos disfuncionais distorcem a imagem de Deus, a resultante, então, do modelo disfuncional é não conseguimos entender o amor de Deus. Pelo menos não da forma como, de maneira completa, deveria ser entendido. Isso é muito grave quando a gente observa com atenção, e a gente já falou meio que por cima em outras lições aí para trás a respeito disso, mas aqui esse assunto vem à tona com todas as letras. Afinal de contas, há alguém sobre quem recai o interesse de que este modelo de compreensão de Deus não dê certo? E essa é uma pergunta que de vez em quando eu faço. A quem realmente interessa que eu não compreenda quem é Deus? A quem interessaria dissolver esse modelo nuclear criado por Deus no Éden? A resposta é óbvia. Nas intenções de Satanás de nos levar a um desvio de compreensão, a uma forma distinta de compreensão de Deus daquela que Deus pretendia revelar, implica em ele atacar frontalmente esse núcleo. Qual é a questão aqui? Será que então é impossível compreender o amor de Deus se eu sou fruto ou parte de um modelo disfuncional? Felizmente essa não é a realidade, apenas isso dificulta a compreensão. Afinal de contas, é difícil para alguns filhos que vivem em modelos disfuncionais e têm referências equivocadas de paternidade entender a figura pai quando aplicada a Deus. Porque a palavra evoca sentimentos que são sentimentos ruins. Mas felizmente, pela relação com Deus e pela compreensão de Cristo como Filho de Deus, obviamente com um esforço maior de comunhão, é possível reverter esse quadro e ainda assim atingir a compreensão do amor de Deus. Mas isso exigirá uma diligência maior, e Satanás sabe disso. Outra coisa importante de a gente observar, como a misericórdia de Deus está sempre presente e o amor de Deus se manifesta e a graça e o poder do Espírito atuam em nós, sim, há possibilidade de, mesmo em modelos disfuncionais, a gente recuperar a função, recuperar a compreensão. Graças a Deus isso é assim. Mas a advertência é, existe alguém trabalhando de forma bastante intensa e de forma diligente para que o modelo instituído por Deus se desfaça. E isso é um alerta para todos nós, de que com atenção e diligência a gente observe essas questões e ajude a lidar com elas. Na carona disso, uma outra referência importante dentro das realidades de aprendizado desse processo é, uma vez que o pecado adulterou essa questão, ou seja, ele oblitera o modelo familiar ou ele cria disfunções nesse modelo e, portanto, dificulta a compreensão do amor de Deus, surge uma outra questão também presente nos modelos emocionais. Lembra, eu perguntei, emoções são boas ou ruins? Quando a gente olha esses modelos disfuncionais, seja da família ou os nossos próprios de desempenho, emoções na gente nem sempre são boas. A forma como manifestamos nossas emoções também não são necessariamente boas, afinal de contas, o pecado reside em nós. O que significa, então,
que quando a gente tenta entender as emoções retratadas em Deus, às vezes as nossas emoções distorcem a compreensão das emoções retratadas a partir de Deus. E é importante a gente estar alerta disso. A linguagem é humana e, portanto, desperta coisas que nós conhecemos na condição humana. E é importante que, dentro desse contexto, a gente separe os modelos. Embora as palavras humanas sejam aplicadas a Deus nas emoções, como compaixão, como ternura, etc., a forma de Deus para essas emoções é diferente da nossa, por conta do pecado e por conta da amplitude de Deus. A segunda das lições da semana traz o título também igualmente polêmico ou talvez difícil: Amor angustiante. É possível dizer que Deus tem angústia. Normalmente a gente atrela, normalmente não, sempre a gente atrela a angústia a um fenômeno ruim, ao pecado. Como é possível dizer que Deus se angustia se Deus não tem pecado? Eu gosto de pensar, e já usei essa ilustração anteriormente, de a nossa vida ser como um campo. Aliás, a Bíblia usa isso, Paulo usa muito esse exemplo de um campo de competições, como as Olimpíadas da sua época. Imagina que na arquibancada dessa grande competição da vida estejam sentados Deus e os anjos, e nós aqui embaixo vivendo a vida. De um dos lados dessa arquibancada estão Satanás e seus anjos, do outro lado da arquibancada estão Deus e os seus anjos. A palavra angústia aqui tem um aspecto bastante parecido com essa cena. Deus e os anjos torcendo pela gente. E a angústia tem a ver com a expectativa de Deus de que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam favoráveis a Ele. E que, portanto, a vitória seja alcançada sobre todo esse processo e Deus possa resgatar sua família para viver com Ele para sempre no plano original. Por sua vez, enquanto a gente não decide, ou enquanto decidimos de maneira equivocada, há uma angústia que permeia a torcida que está literalmente ali na expectativa de que façamos as escolhas certas. Por outro lado, essa cena também me lembra uma outra coisa interessante. Já imaginou o que é você viver com alguém deste naipe torcendo por você? Alguém como Deus, usando tudo que tem disponível para nos ajudar a vencer. Ele ao mesmo tempo é a torcida, ele ao mesmo tempo é aquele que tem o manual da vitória, é aquele que nos ensina a vencer, é aquele que está disposto a nos instruir como um técnico. Todas essas coisas se juntam nele. E do outro lado tem alguém querendo nos destruir e querendo literalmente passar a perna em toda essa questão. O que a gente aprende quando olha Deus nessas circunstâncias? Uma das coisas interessantes é a gente perceber que o tempo de Deus é diferente do nosso, e Deus é tão maravilhosamente bondoso que permite inclusive a nossa rebeldia. Em outras palavras, Deus permite que eu discorde dele. O que isso quer dizer? Na bondade de Deus, no seu infinito amor, Ele permite que eu faça as minhas escolhas, ainda que essas escolhas me conduzam para uma tragédia no final. E enquanto esse processo ocorre, Ele fica ali, nesse processo de angústia, de expectativa, para que eu perceba os vários indícios, os vários apontamentos que Ele me faz, a maneira como o Espírito Santo tenta me mostrar que a minha escolha foi errada. Mas, por outro lado, isso nos mostra um aspecto bastante importante a respeito de Deus, que é a compreensão que temos do tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso, assim como o nosso é diferente do dele. E Deus respeita o nosso tempo. Há uma parábola, uma história na Bíblia que retrata exatamente isso. É a parábola do filho pródigo. Você já deve ter escutado ou lido alguma vez. Aquela história de um filho que procura o seu pai pedindo antecipadamente a herança. Em outras palavras, ele vira para o pai e diz: não quero mais o senhor sobre a minha vida, é melhor que o senhor morra. E ele pede a herança. E o interessante é que o pai concede a herança, apesar de tentar insistir com o filho em primeiro momento para que o filho perceba que aquilo não é o melhor, mas ele entrega a herança. O filho vai embora. E a partir daquele momento, duas histórias se constroem. A do filho, que vai viver a herança, vai gastar a herança, vai desfrutar da herança. E a do pai, que a partir daquele momento muda toda a sua rotina e passa a viver pelo filho.
O pai sai de casa todos os dias pela manhã, e eu gosto de imaginar essa cena assim, vai à beira do caminho e fica lá, à porta de casa esperando. Meu filho um dia vai voltar. Passa um dia, passam dois, passam meses, passam anos. Até que um dia o filho volta. E quando o filho aponta distante no caminho, antes que o filho perceba que o pai está lá, o pai se levanta e sai correndo em direção ao filho. O filho tinha um plano. Se fazer de um dos seus jornaleiros, trabalhar como empregado, o pai não deixa nem que o filho se expresse. Ele já cobre o filho com a sua capa, põe o anel no dedo e diz: meu filho estava morto e reviveu. É assim que Deus nos vê. Deus respeita o nosso tempo, espera o nosso tempo. Isso deveria nos ensinar algo a respeito do amor, não só de Deus, mas do nosso. O quanto nós respeitamos o tempo do outro que erra, do outro que comete algum tipo de deslize, do outro que escolhe diferente. Principalmente quando esse outro são as pessoas de mais íntima relação conosco. Nosso cônjuge ou nossos filhos. O que mais a gente aprende disso? Um outro aspecto interessante dessa visão de angústia é a gente entender que amar significa mais do que simplesmente um depósito de sentimentos. Amar é partilhar valores, é partilhar princípios, é partilhar modelos. Portanto, em Deus, a gente encontra também expectativas de que seus filhos aceitem os seus padrões, vivam de acordo com eles e manifestem escolhas que sejam coerentes, consistentes com esses padrões. Isso significa dizer que Deus é autoritário? Longe disso. É que os padrões de Deus produzem vida. Os padrões de Deus produzem alegria, e isso nos leva à próxima lição da semana e ao próximo dilema. Há um dilema interessante que aparece ilustrando essa questão na lição dessa semana, que é o dilema de Salomão. 2 mães, 2 bebês. Um dos bebês morreu por um acidente naquela noite. A mãe, que percebeu que seu filho morreu, trocou os bebês com a outra que estava dormindo, e quando ambas acordaram, a que estava com o bebê morto percebe que aquele não é o seu bebê, e inicia-se um conflito. E esse conflito vai parar nas mãos do rei, Salomão, que havia pedido a Deus um dom, sabedoria, para julgar tão justamente quanto seu pai. O que fazer numa cena dessa? 2 mães reclamando pela posse de um filho e um bebê morto que está ali. O Espírito Santo ilumina Salomão e ele tem uma decisão radical e insana. Ele pede que o bebê seja partido ao meio e um pedaço do bebê seja entregue para cada uma das mães, e assim cada uma volte para sua casa com aquele bebê repartido ao meio. A primeira mãe, que é aquela que mentia a respeito de ser realmente mãe daquele bebê, disse: ok, eu aceito a solução do rei. A outra mãe, que era a mãe verdadeira, se adianta a essa condição e diz: não, entregue o filho para ela para que ela crie. Porque Salomão tinha certeza que esta segunda mãe era a mãe verdadeira. Isso tem a ver com o texto que abriu a lição e tem a ver com aquilo que significa o amor de Deus. Aquela mãe, que é a mãe verdadeira, entende que é preferível ela perder a posse do seu filho no sentido do cuidado para outra mãe que reclamava a maternidade daquela criança, do que vê-lo morto. Já a outra, que havia perdido seu bebê e feito a troca, entende que, na sua mente e na sua deturpação emocional, ela entende que sofrer sozinha vai ser amenizado se a outra sofrer o mesmo que ela está sofrendo. Isso expressa uma coisa curiosa sobre o egoísmo e sobre o pecado. Muitas vezes a gente age dessa forma, esperando que a desgraça do outro amenize o nosso sofrimento. Deus não age assim. Deus não pensa assim. Deus não sente assim. A angústia de Deus não tem nada a ver com a nossa angústia. Embora Deus compreenda a angústia que temos e age na direção de resolver esse problema. O terceiro aspecto que a lição vai nos trazer é a compaixão de Deus, expressa no seu Filho, num contexto bastante particular, quando Cristo encarnou. Dá para imaginar como é você ter um Deus que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós e sentiu as coisas que sentimos. Quando a Bíblia diz que Jesus se compadeceu, há várias referências interessantes sobre isso. Jesus se compadeceu das multidões e as alimentou.
Jesus se compadeceu do povo e os curou. Jesus se compadeceu de pessoas de forma individual e atuou na forma direta de solucionar os seus problemas. Jesus se moveu de íntima compaixão para com as pessoas, e uma das cenas mais fantásticas que retrata essa íntima compaixão é a cena da ressurreição de Lázaro. Jesus propositalmente atrasa a ida à casa de Lázaro, e depois que recebe a notícia que Lázaro morreu, parece que Jesus ainda reluta em ir naquela direção. E quando ele chega, já faz alguns dias, quase 4 dias, que Lázaro havia morrido e sido enterrado. A primeira pessoa que ele encontra é Marta, depois Maria, na sequência. Antes disso, havia encontrado com os discípulos que não conseguiam entender por que Jesus agia daquela forma. Mas quando ele encontra Marta, o primeiro retrato dessa questão do comportamento de Deus aparece. Porque Marta está chorando, Jesus tenta consolá-la com a esperança da ressurreição, mas Marta não compreende isso. Jesus encontra Maria e a mesma cena acontece. E então Maria e Jesus vão até ao túmulo. E aí quando chega ao túmulo, Jesus descompensa. O texto diz, de uma forma curta, em João 11:35, Jesus chorou. Mas quando você vê esse texto na forma original, esse choro não é um choro qualquer, mas um choro convulsivo, um choro incontrolável. A pergunta é, por que Jesus está chorando? Se ele sabe que foi ali para ressuscitar Lázaro. A angústia de Jesus não está com o fenômeno da morte, porque ele sabe que Lázaro vai ressuscitar. A angústia de Jesus está com o sofrimento das pessoas que não compreenderam a extensão do amor de Deus. E é com essa forma e dimensão de sentimentos que ele se comove, ele se compadece de nós. Você já pensou o que é você viver com um Deus assim? Eu já disse e vou repetir mais uma vez, não há nada que você faça de tão grave que afaste Deus de você. Como também não há nada que você possa fazer que obrigue Deus a amar mais a você. O amor de Deus não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. O amor de Deus tem a ver com o que Ele é, com quem Ele é. Não é reconfortante ter um Deus assim. Na continuidade da lição, na continuidade dos temas da lição, a gente ainda vai ser provocado a uma última questão importante. Deus é um Deus zeloso. Em outras palavras, Deus é ciumento. Como assim? Como é possível pensar que Deus tenha ciúme, se ciúme parece para nós ser algo tão ruim, possessivo? Quando a Bíblia expressa essa questão de zelo e quando retrata essa questão de zelo, ela abre um contraste. Se você vai a Coríntios capítulo 13, você vai encontrar que Deus não arde em ciúme, na expressão do amor verdadeiro, que deve estar manifesto em nós. O nosso coração também não deve arder em ciúme. Mas quando você vai a Coríntios 11, você percebe que Deus é retratado como tendo sido despertado em seu coração ciúme. Como resolver esse paradoxo? Como ajustar essa conta? Há algo interessante no paradoxo que se forma sobre o amor de Deus. Lembra? Deus tem angústia, Deus tem ciúme. Esse paradoxo é que, ao mesmo tempo que o amor de Deus manifesta uma alegria profunda pelo amor correspondido por seus filhos, essa mesma angústia pelos filhos que não correspondem ao seu amor gera o paradoxo da tristeza. Deus se entristece quando a gente escolhe diferente. Ele respeita, mas se entristece. Mas Deus sente ciúme? Não o nosso ciúme, que é um ciúme de possessão que impede o outro de escolher. O ciúme de Deus é diferente. O ciúme de Deus é a expectativa boa de quem entende que a nossa escolha livre vai conduzir para algo ruim. E, portanto, o zelo de Deus pelas suas coisas não tem a ver com ser possessivo em relação a nós, mas tem a ver com o desejo quase que incontido de Deus, se a gente pode usar esse termo, de que todas as coisas contribuam para o nosso bem e sejam genuinamente boas. Por isso ele é zeloso, por isso ele sente ciúme. As coisas em Deus têm que estar bem feitas, têm que estar de acordo com o paradigma único de Deus, que é a perfeição. Em outras palavras,
Ele é zeloso nisso, para que tudo seja perfeito, ainda que ele saiba que quando nós fazemos as coisas, elas são imperfeitas e ele vem e completa aquilo que falta. E ele é zeloso nisso. A nossa disposição deve ser perfeita, ainda que os nossos atos não necessariamente consigam ser. Quando a gente pensa num Deus assim, quando a gente imagina um Deus assim, a compaixão cria um novo cenário. E eu gosto para esse termo compaixão do texto de Coríntios. E eu queria repartir com vocês um trechinho de Coríntios 13. Acompanha comigo. O trecho a partir do verso 4 diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O que significa esse amor? O que significa reproduzir na vida esse tipo de condição? Se você entendeu essa condição, deixa eu dizer algumas coisas para a gente encerrar. A primeira delas, não há nada, e eu vou repetir isso, que você ou eu possamos fazer que aumente uma vírgula a mais no amor de Deus ou diminua uma vírgula a menos no amor de Deus por nós. E isso é a primeira grande mensagem da graça. Segunda grande mensagem da lição dessa semana. Sim, é fato que Deus criou um modelo perfeito para que a gente compreendesse parte do intangível que Deus é. E esse modelo é o modelo familiar. É fato igualmente verdadeiro que o pecado afetou isso, mas a mensagem central não é essa. A mensagem central é: ainda que isso tenha acontecido com você, é necessário que você se lembre que pela comunhão com Deus, pelo conhecimento de Cristo, até mesmo isso pode ser superado e a gente compreender, mesmo em estruturas disfuncionais, o amor de Deus. Mas há uma terceira questão importante que eu queria relembrar com vocês, e essa questão está num texto da lição. O último texto da lição, lá na sexta-feira, que é um recorte de um texto maior do maior discurso de Cristo, que diz assim: os que têm a intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem em si mesmos que nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ele nos sugere que troquemos nossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes, desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós lançará os braços de amor e as vestes da sua justiça. Isso aqui é um texto de mão dupla. Em primeiro lugar, ele garante para você e para mim que não importa a condição, ele dará os primeiros, os segundos, os terceiros passos necessários na nossa direção para que a graça nos alcance. Mas isso também traz para a gente uma responsabilidade de que, da mesma forma como ele agiu, nós também possamos agir dando o primeiro, o segundo, o terceiro passo na direção de pessoas que, em algum momento, por alguma circunstância, tenham nos destratado, tenham agido de forma inconsistente para conosco. Se você entendeu todas essas coisas, o meu desafio para você: tome tempo essa semana para olhar para você mesmo, não para encontrar seus erros, embora você vá encontrá-los, não para se desesperar com o que você vai ver, embora isso talvez até possa acontecer, mas para cada um desses erros e para cada uma dessas circunstâncias que só você conhece, só eu conheço a meu respeito e você ao seu, você se lembre o tamanho do amor que supera inclusive isso. Que Deus te abençoe, é o meu desejo para o estudo dessa semana. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos por um amor tão maravilhoso que nos alcançou. Te agradecemos porque esse amor maravilhoso permitiu que pudéssemos compreender um
pedaço, um pouco daquilo que Tu és. Te agradecemos porque, apesar das circunstâncias do pecado, das disfunções as mais diversas, das distorções as mais complexas, todas elas são possíveis de ser superadas na graça e no amor de Jesus Cristo. Te agradecemos pelo poder do Espírito que nos transforma a cada dia e nos traz a cada dia para mais perto de Ti. Te pedimos força para que isso possa ser vencido, te pedimos força para que aquilo que precisa ser perdoado possa ser perdoado e para aquilo que precisamos fazer possa ser feito, para que em breve possamos voltar para casa e viver eternamente contigo. É o meu pedido, o meu agradecimento. Por Jesus. Amém.